Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Amém? Para a nossa meditação dessa manhã, gostaria que abríssemos nossas Bíblias em dois textos já conhecidos, mas importantes para podermos refletir um pouco sobre o caminho para uma vida cristã bem-sucedida, sólida, consistente e firme diante de um mundo que a cada dia que passa, perdido, confuso, e a gente entende que para vencermos só através da graça do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 em diante. Na minha versão Almeida 21, diz assim: logo em seguida, Jesus, obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra. Era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região. E levaram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que a tocaram foram curados. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 34. A palavra do Senhor diz assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e, vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Maravilha! Queridos,
Como obter uma vida cristã sólida nesse tempo da reta final da Igreja de Jesus na Terra, em que estamos sendo bombardeados por muitos conceitos que se opõem aos princípios do Evangelho, estamos sendo pressionados a viver uma vida mundana, a viver uma vida longe do Senhor. Como ser fiel até a morte nesses últimos tempos? Quero pensar com vocês um pouco sobre 3 aspectos da vida de Jesus e, quando exercitados, quando praticados, nossa vida se torna altruísta, relevante e contagiante. Altruísta, voltada para o próximo. Voltada para o próximo e não para nós mesmos apenas. Uma vida que não se preocupa consigo mesmo apenas, mas que olha para os campos prontos para a ceifa, que olha para aquele que está ao seu lado gritando, mesmo que não em alto e bom som, mas através das atitudes a gente vê que essa pessoa está pedindo socorro. Contagiante ou relevante, uma vida que tenha sentido e valor. Jesus veio nos dar isso, uma vida com propósito, uma vida valorosa e contagiante, uma vida impactante, uma vida que realmente chama atenção pelo nosso novo estilo de vida, pelo nosso jeito de ser, caminhando com Jesus. Jesus, quando na terra, ele vivia conectado com Deus, ligado. Ele amava muito o Senhor. Daí a razão porque ele passava horas conversando com o Senhor. Conectado com os discípulos, porque ele tinha o propósito de prepará-los para dar continuidade à obra. E conectando pessoas para o reino. Durante o seu ministério, ele não perdeu tempo e cumpriu esses 3 princípios básicos, simples, da vida cristã. E esses mesmos princípios se aplicam à vida da igreja. A gente, ao longo da história, inventou muita coisa, inseriu muita coisa dentro daquele modelo simples, daquele estilo simples que o Senhor preparou para nós como igreja. Quando a gente olha para a África, a gente fica impressionado com aqueles irmãozinhos dentro de uma cabana, bancos de pau, esse aqui também de madeira, né, irmãos? Mas aqueles bem simples, feito de qualquer jeito. Não tem esse trabalho bonito que esses bancos têm. E eles adoram o Senhor. Eles dançam na presença do Senhor. Eles festejam entregando os dízimos e as ofertas. Eles vão dançando entregando os dízimos e as ofertas. E alguns, para conseguir dizimar, é uma luta, porque lá vocês sabem. Aqueles países mais pobres da África, né? Quando eles conseguem ofertar, que alegria, que gratidão. Este era o estilo de vida de Jesus, conectado com Deus, conectado com os discípulos e conectando pessoas para o reino. Agora, queridos, esse é o estilo de vida de todo aquele que está em Jesus.
Se a gente se pautar nesses 3 valores, nada nos abala. Seremos como o Monte Sião, que não é abalado, mas permanece para sempre. Amém? Há muitas coisas nesse tempo que têm nos desviado desse foco, desse propósito, dessa visão. Daí a razão por que a gente sofre, a gente se angustia, a gente dá lugar à ansiedade, a gente não consegue ver propósitos ou propósito nas coisas, porque estamos desconectados, andando com as nossas próprias pernas, sem a direção do Mestre Jesus. Muitas vezes a gente assume o controle da nossa caminhada e aí a gente sofre as consequências. Então, grave no seu coração, primeiro valor, primeiro princípio para uma vida sólida é estar conectado com Deus. A Bíblia nos revela que Jesus tinha 2 naturezas, a divina e a humana. Como Deus, ele não precisava orar. Como Deus, ele não precisava ir no monte, no vale, no deserto. Mas como homem, ele tinha sede de Deus. Como homem, ele tinha anseio de estar na presença de Deus. Como o salmista no Salmo 42, não é? Como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti. Oh, maravilha! Uma boa parte da vida de Jesus foi em oração. Eu sempre digo isso. Quando eu leio os evangelhos, eu fico impressionado. A maior parte, na realidade, foi oração. Pois era uma necessidade por ele ser totalmente homem, como nós. Todas as vezes que chegava do monte, do deserto, do vale, Jesus enfrentava grandes obstáculos. Podem observar nos evangelhos. Quando não era Satanás, eram os religiosos, confrontando ele, esperando ele cair, vacilar, para crucificá-lo. E quando não eram esses, os próprios irmãos, o povo de Nazaré, onde ele viveu um bom tempo, que rejeitava a sua autoridade como Messias, como homem de Deus. Aqui então reside a necessidade, porque ele precisava estar conectado com o Senhor, andando com o Senhor, para que ele pudesse ter paciência, para que ele pudesse ter domínio próprio, porque com uma oração, irmãos, ele podia pedir ao Senhor para que viesse fogo do céu e queimasse tudo aquilo. Mas uma coisa é certa, ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia a razão pela qual estava aqui na terra. Conosco não é diferente, irmãos. Vivemos dias maus. E a cada dia que passa, a gente fica impressionado com a capacidade que o homem tem de optar pelo mal e de realizar crueldades. Essa semana vocês viram nos noticiários, né? Um engenheiro, se não me falha a memória, matou a juíza, sua ex-esposa, com facadas, e a maioria das facadas foram no rosto. Que crueldade! Na frente das 3 filhas. Pois é. É assim. Exato. Muito triste. O mundo está indo de mal a pior. O império das trevas, do mal, da iniquidade
está aflorando. E isso é sinal do fim, irmãos. Satanás sabe que a vinda de Jesus está tão perto, a vinda está tão próxima, que ele tem feito de tudo para atingir o Senhor, porque ele sabe que ele já está derrotado e que a vitória é do Senhor e do seu povo. Segundo lugar, conectados com os discípulos. Jesus passou 3 anos conectados com os discípulos. Ele não perdia tempo, você fica encantado com Jesus. E o tempo que ele passou com os discípulos era discipulando, era ensinando. E ele usava coisas simples da natureza para que eles pudessem entender e assimilar e guardar e no futuro viverem aquilo que Deus e Jesus havia ensinado. Contudo, dos fatores mais importantes na vida de Jesus era a comunhão. Ele, como homem, ele tinha necessidade de estar ligado às pessoas. A gente sempre fala que nós não somos uma ilha, mas um continente. Estamos interligados, dependemos uns dos outros. Por mais que você não goste de uma pessoa, amanhã, de repente, você vai precisar dela. De repente, você está tomando banho ali no mar, aí vem aquele redemoinho, aí vem aquela onda, né? Que nem o cachorro traiçoeiro, né? Aquela onda traiçoeira, que você está dentro de um buraco, não sabe, de repente, você não sente mais o chão e começa a se afogar. E aquela pessoa que você sempre odiou, que você nunca deu valor, de repente ela pula, nada, vai lá e te busca e te salva. A vida é assim. Já disse para vocês, certa feita, que fui numa determinada loja e fui mal atendido. Falei, nunca mais eu volto nesse lugar. Tem outras lojas com o mesmo produto. Alguns anos depois, essa pessoa começou a frequentar a nossa comunidade de fé. E eu tive o privilégio de batizá-la. Já pensou se eu tivesse criado problema, né? Xingado aquela pessoa, ou feito lá um escândalo na loja? Que coisa, né? Esses detalhes simples da vida me ensinam muita coisa. Então, nós precisamos das pessoas. E Jesus, dos 12, ele tinha 3. Lembram quais eram? Pedro, Tiago e João. Olha que coisa linda. Pedro, Tiago e João. Daí a razão porque eles escrevem algo mais profundo do que os outros apóstolos. Por exemplo, João, dos 3, João era o mais íntimo. O mais íntimo. E você lê o Evangelho de João, fica encantado por aquilo que Deus revelou a ele acerca da pessoa de Jesus. E ele fala do Verbo que se fez homem, né? Que habitou entre nós e vimos a sua glória. Já os outros não escrevem sobre isso. Falam sobre outros aspectos da fé cristã, né? Então, ele tinha necessidade. Com essa atitude, deixou algumas lições importantes para nós. A necessidade de estarmos juntos, crescendo juntos, sonhando juntos, realizando a obra num trabalho em equipe e experimentando juntos coisas extraordinárias na presença do Senhor. A gente vê isso na igreja primitiva, em Atos 2, 42 a 47. Aquela igreja era uma igreja alegre, uma igreja para cima, porque ela desfrutava da oração firmada na doutrina dos apóstolos, que no ensino, no partir do pão, na ceia do Senhor, suprindo as necessidades uns dos outros, porque eles conheciam, se amavam,
tinham problemas, atritos, porque estavam juntos. Não tem como estar juntos, não tem como estar junto por muito tempo sem ter atrito, isso não existe. E são esses atritos que nos fazem crescer. Aprender a aceitar a pessoa como é, a amar a pessoa como é, a orar por aquela pessoa. Vocês sabem o que faz o pastor de uma igreja orar bastante? É quando um diácono ou uma ovelha se levanta contra ele. Em vez da gente orar, né, como Jesus poderia ter orado, Senhor, manda fogo do céu. Não é aquela música do Fernandinho, não. Manda fogo do céu. Não. Queima, Senhor. Não. Jesus era estimulado a orar, Senhor, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que ele está fazendo. E o pastor ora da mesma forma, com o coração sangrando, mas ele ora da mesma forma, Senhor, eu preciso amar. Certa feita, eu e minha esposa, de joelhos na sala, a gente orou nesse sentido. Eu tinha um grupo que não me aceitava e nós oramos nesse sentido, Senhor, ensina-nos a amarmos. E o Senhor colocou amor no nosso coração. Se o pastor não fizer isso, irmãos, ele não fica em igreja nenhuma. Porque por onde ele passar, ele vai enfrentar barreiras e conflitos. Se quisermos, então, manter uma vida cristã sólida, avivada, animada e fervorosa, nós precisamos estar unidos. Nessa reta final, mais do que nunca, nós precisamos de comunhão. Precisamos ajudar uns aos outros. Alguns vão tentar debandar da fé. Nós precisamos estar próximo desses irmãos. Irmão, que é isso? Em nome de Jesus, vamos orar. A gente não pode estar junto por causa da pandemia, mas ora pelo celular. Deus opera do mesmo jeito. Perceberam? Então a gente precisa estar ligado nisso, para a gente cuidar uns dos outros nessa reta final. E finalmente, conectando pessoas para o reino. Algo que nós perdemos ao longo da história, por causa de alguns fatores, esse ardor pelas almas perdidas. Nós precisamos resgatar isso. E de que forma podemos resgatar isso? Quando você vê o texto de Marcos, Jesus diz, ao desembarcar, né, Marcos relata, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela. O que nós perdemos, queridos, foi a compaixão pelas almas perdidas. O que não faltava na vida de Jesus era a compaixão. Ele tinha consciência da sua missão. Vejam aqui alguns textos lindos que nos revelam isso. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Que segurança é a salvação, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós também precisamos ter consciência da nossa missão. E vejam o que as Escrituras nos dizem. Então Jesus lhes disse pela segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Irmãos, nós não estamos fazendo nada no nosso nome. Nós fomos enviados. E olha, na certeza da vitória, como Jesus foi enviado e foi vencedor. Isaías diz que ele vai ver o fruto do seu trabalho. E a igreja, se for,
também será vencedora, e ela vai ver o fruto do seu trabalho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem acepção. Aquele que se aproxima de você e não saia da sua presença sem receber a palavra, a bênção do Senhor. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, por onde você for, fazei discípulos. O mais difícil é fazer discípulo, porque envolve o discipulado. Você tem que, é vida na vida, você tem que investir tempo, muitas vezes dinheiro, para abençoar e atrair essa pessoa para Jesus. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não está sozinho nessa missão. O Senhor está conosco, é Ele quem convence o pecador. A sua função é simplesmente falar, simplesmente agir como cristão. O Espírito Santo faz o resto. A vida se torna leve, a obra se torna leve, porque quem está no controle é o Senhor. Nós somos apenas instrumento. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa missão. Eu pergunto, você tem consciência disso? Você não precisa de um programa de igreja para viver esse estilo de vida de Jesus. Conectado com Deus, conectado com os discípulos através da célula, através das grandes celebrações, visitando os irmãos, compartilhando as experiências, orando uns pelos outros. Nós não precisamos de programa de igreja. Lendo a palavra, orando sem cessar. A carne nossa não tem prazer nessas coisas, mas o nosso homem interior, nascido de novo, que está sendo lapidado pelo Senhor, aliás, nascido de novo, esse tem sede de Deus. Esse tem sede de Deus. Esse ama o Senhor. Esse ama os irmãos. Esse tem compaixão pelas almas perdidas. Então precisamos alimentar isso todos os dias. Então concluo a minha fala dizendo: esse é o caminho para uma vida totalmente nas mãos do Senhor, no cumprimento daquilo que o Senhor nos confiou como igreja. É simples. Deixemos de lado todo embaraço, tudo aquilo que desvia o nosso foco e nos comprometamos com o Senhor. Esvaziemo-nos do nosso orgulho, do nosso eu, de achar que a gente é e pode fazer o que quiser. Permitamos que Jesus seja tudo em nós. Permitamos que Ele viva a nossa vida. Esse é o segredo. A gente não precisa inventar mais nada. A Ele toda a glória e todo o louvor. Amém?